sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EdifyCast. Eu sou a Alice, gerente de marketing aqui do Edify, e é um prazer ter você em mais um episódio com a gente. E hoje eu tô aqui com o Rafa Silva, que é Product Manager do Edify Play, e é a pessoa ideal para falar sobre o tema que a gente vai falar hoje, que é gamificação. Nosso tema é da diversão ao aprendizado, o que os gestores precisam saber sobre esse tema. Rafa, seja muito bem-vindo e obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por esse convite, Alice. Gamificação é um tema que eu tenho muito interesse, então vai ser ótimo essa troca aqui hoje. Ah, legal. Então vamos lá, Rafa. Eu vou começar com uma pergunta básica, porque a gente fala sobre gamificação de uma forma como se a gente conhecesse, mas na verdade, o que é essa gamificação, o que é esse conceito e por que isso se tornou tão relevante no meio da educação? Vou explicar de uma maneira bem simples. Gamificação é pegar essa sensação que você tem, essa sensação boa, quando você completa alguma atividade num jogo e trazer ela para a vida real. Mas assim, gamificação ela já está na nossa vida presente sem a gente perceber. Sim. Quando você recebe likes no Instagram, quando você fica preocupado se vai diminuir sua pontuação no Uber, quando você usa um cartão de recompensa, por exemplo, isso já são elementos de gamificação que estão aparecendo no nosso dia a dia. Então, acho que hoje a gente vai desmistificar esse assunto, porque é muito mais simples e muito mais presente do que a gente imaginava. Ah, legal. É verdade, acho que a gente nem percebe o que está acontecendo, mas você já está super imerso nessa gamificação. E aí, falando do nosso assunto aqui, como Edify, que é o inglês, por que essa gamificação é tão importante para o aprendizado de inglês? Olha, a gamificação na educação, na verdade, ela já existe, acho que desde sempre. Quando o professor bota uma estrelinha no caderno do aluno, quando o aluno que mais se destacou no mês, a escola bota uma foto dele num mural, isso já é gamificação, né? E se traduz muito forte no inglês, porque a evolução do inglês ela é muito clara. Você percebe muito facilmente quando você atinge certas metas. Quando você aprende uma palavra nova, aprende uma frase nova, consegue desenvolver seu pensamento em inglês. Então, a gamificação no inglês é muito mais simples, né? Você pode, por exemplo, quando você quer aprender palavras novas ou aumentar seu vocabulário, você coloca uma meta. Então, hoje você aprendeu 30 palavras. Amanhã eu aprendi mais 10. Então, você consegue ver de maneira muito clara essa evolução. Então, o inglês é a matéria perfeita para demonstrar como que a gamificação funciona. Legal. E por um lado, o inglês, você está falando, ele é fácil de usar a gamificação, mas também é um idioma que bota muito medo nas pessoas, né? A gente sabe o quanto as pessoas têm essa trava do inglês. Como que a gamificação ajuda a quebrar aí alguns problemas, desafios que o inglês traz? A gamificação, ela tira essa pressão de qualquer pessoa que esteja aprendendo de ser perfeito logo no início, porque a gente tem essa trava. A gente quer falar o inglês da maneira perfeita, sem sotaque, sem nenhum erro. E assim, o inglês é uma construção diária, você vai aprendendo todos os dias, né? Então, com metas muito claras de evolução, você tem esses objetivos, né, que você consegue marcar para você mesmo, né? Então, eu não preciso ser perfeito de uma vez só. Com o tempo, com essa construção diária, então eu praticando todos os dias, eu sei que se eu praticar hoje, se eu praticar amanhã, se eu praticar no dia seguinte, e cada dia eu vou melhorando mais ainda o meu inglês. E aí você traz, com a gamificação, você consegue trazer isso de uma maneira mais divertida, uma maneira mais lúdica, né? Então, você pode atribuir, por exemplo, pontos para o aluno, né? À medida que ele vai aumentando o vocabulário dele. Você pode trazer essa sensação de conquista. Então, ele avançou, ele conseguiu agora falar sobre um tema que já é complexo em português, mas conseguiu falar em inglês. Gente, isso é uma conquista incrível. Então, você destravou essa conquista. Então, na sala de aula, pode dar um prêmio, um troféu, alguma coisa assim. Então, a gamificação no inglês, ela traz isso. Fazer com que você perca o medo de falar inglês, porque você não precisa ser perfeito. Pensa num jogo. E quando você começa a jogar um jogo novo, você não sabe tudo de uma vez só.
Você não sabe como o jogo funciona todo. Você vai aprendendo à medida que você vai jogando. Então, o ensino de inglês é a mesma coisa. Se você não precisa estar perfeito quando você está jogando o seu joguinho no celular ou no videogame, você não precisa estar perfeito quando você está aprendendo inglês. Muito legal. Acho que traz uma naturalidade, uma fluidez para um processo que por muito tempo pode ter até traumatizado algumas pessoas. Sim, com certeza. Legal. E acho que trabalhar esses pequenos ganhos com pequenas recompensas é muito bacana, porque quando a gente pensa em gamificação, às vezes você pensa numa complexidade muito grande, né? Tipo, como que eu vou fazer se demanda um pensar muito complexo e vou executar isso? Então, acho que você trouxe aí uma visão de simplificar um pouco esse processo e deixar ele fluido no dia a dia. E quando a gente fala sobre isso, eu penso muito no universo das escolas, né? Que é o universo aí que a gente lida todos os dias. E aí eu queria puxar para essa pergunta, como é que você acha que a gamificação pode ajudar as escolas no engajamento dos alunos, que hoje é tão desafiador, sempre foi, né? Mas acho que com os avanços aí, principalmente pensando em tecnologia, se torna ainda mais. Como é que você acha que ela entra nesse meio? A maneira mais simples de aumentar o engajamento, se você for um gestor de escola Edify, é utilizar o Edify Play, que é a ferramenta perfeita para motivação e engajamento do aluno no ensino de inglês. Mas tem outras maneiras que você pode utilizar a gamificação dentro da sala de aula. Você pode dividir a turma em equipes, e aí toda vez que os alunos trouxerem trabalho de casa ou não faltarem, eles ganham pontos, né? Você também cria esse senso de união entre os alunos, e aí você consegue até ver o aumento da nota dos alunos, porque alunos que naturalmente tiram notas maiores podem ajudar os alunos que tiram notas menores porque eles estão na mesma equipe e não querem diminuir a pontuação, né? Então, acho que o grande ganho da gamificação é fazer com que essas tarefas que são mundanas e que são tediosas para os alunos se tornem de alguma maneira divertidas, né? Legal. E como é que você acha que a gente consegue inserir isso no dia a dia do professor? Porque quando eu penso na escola, acho que da forma como você está falando aí, fica muito claro quais são os benefícios, perfeito. Mas como é que o gestor pode influenciar o professor a entender que isso é uma coisa que cabe no dia a dia, que cabe na rotina, e não que vai virar algo super complexo que ele deveria encaixar? Você pode começar pequeno. Não precisa implementar de uma vez só mudanças significativas na escola toda. Começa com 2, 3 professores, começa com um piloto, sabe? E a partir do desenvolvimento das turmas desses professores, você vai ampliando. Porque se os outros professores que não estão participando desse projeto de gamificação começarem a notar que os alunos estão mais participativos, que as notas aumentaram, que diminuíram as faltas, eles vão, de maneira muito natural, pedir para participar também. Então é isso, começa bem pequeno e depois você vai ampliando isso. E foca muito em dados. Não pensa também que você precisa comprar um curso de gamificação para começar a rodar isso nas escolas, sabe? Começa esse piloto, vê como é que está indo o desenvolvimento dos alunos, mensura esses dados e aí você vai ter provas concretas de que a gamificação funciona. E o Edify também te ajuda para isso, porque a gente tem um programa gamificado de recompensa para professores, que é o Teachers Rewards. Então, um professor Edify que faz as tarefas naturais dele, então, faz com que o aluno use o Edify Play semanalmente, que ele participe dos eventos de check-in, de challenge, professor que participa dos eventos de formação, que participa de Edify Search, por exemplo, ele ganha pontos que ele pode trocar por gift cards. Então, além dessas ideias que você pode ter com os professores no dia a dia, né, o Edify ele também está muito presente nesse momento de aplicar a gamificação em outros momentos. A gente já tem vários produtos e programas já prontos para isso. Legal. E você falou sobre isso, aí me trouxe até um outro ponto interessante. A gente estava falando muito da visão do aluno, de gamificar para o aluno. Mas você falou também da importância de gamificar para o professor, né? Para ele se sentir motivado e estimulado a querer fazer outras coisas. Como é que você acha, assim, que para o gestor, o que isso traz de benefício para a escola, pensando tanto na gamificação para o aluno, como a gamificação do próprio time dele? Bem, a gamificação para o ambiente escolar
só tem vantagens. Então, você trazer essa gamificação para o professor vai resultar em professores mais engajados, em professores que querem estar ali, e isso passa para os alunos, né? Nosso objetivo principal é formar esses alunos, dar conhecimento para eles. Sim. Então, um professor engajado, ele vai naturalmente passar todo esse conhecimento de gamificação para as turmas dele. Então, é uma vantagem não só você tem uma vantagem para o aluno, que ele vai estar mais engajado no dia a dia, você tem essa vantagem para o professor, porque ele vai ver que as turmas dele estão melhorando com a gamificação, né? Então, isso traz também a gente fala senso de dono, né? Ele vai se sentir orgulhoso de ver que a turma dele está avançando, e é um benefício para o gestor e para o restante da escola, né? Porque professores engajados facilitam muito o trabalho do gestor. Perfeito, total. Achei bem legal a gente ter essas duas visões. E agora vou partir para um tema um pouquinho mais polêmico, que é a relação da gamificação com o uso da tecnologia, né? Porque, óbvio, dá para fazer coisas de gamificação fora da tecnologia, mas a tecnologia é uma ferramenta facilitadora desse processo. Só que a gente entra também numa seara de até que ponto o uso da tecnologia é saudável, quanto isso pode impactar. Então, eu queria ouvir de você, assim, como é que você acha que dá para equilibrar esse uso de tecnologia para aplicar a gamificação sem ultrapassar os limites ali saudáveis para as crianças e adolescentes? Vários dos exemplos que eu dei hoje foram de ações que não envolvem o digital, por exemplo. É uma gamificação do estilo de dar aula, né? Então, essa ideia de que a gamificação precisa do digital é uma ideia errada, é uma ideia antiga, né? Você consegue trazer a gamificação em momentos dentro da sala de aula. Sim. Isso é uma preocupação muito grande do tempo de tela que os alunos estão consumindo hoje em dia, né? A gente sabe que a gente está competindo com videogame, com celular, com streaming. Então, acho que a maior preocupação que a gente tem que ter quando lida com crianças e com essa relação que eles têm com o computador ou com o celular é sempre trazer esses momentos de prática e vivência na sala de aula. E assim, nem todo uso de tecnologia é ruim também. Verdade. Desde que ele seja um uso guiado. E essa é uma vantagem do Edify Play, por exemplo. O Edify Play, ele pode ser consumido pelo aluno de maneira autônoma, então ele está com o aplicativo no celular do pai, ou se ele for um pouquinho mais velho, no celular dele, ou no tablet, e decide usar. Sim. Mas ele pode ser usado do lado do pai, né? Então, o pai incentivando o aluno a aprender inglês, o próprio professor pode incentivar o uso do Edify Play. Então, apesar de ser aumentar um pouquinho o tempo de tela do aluno, porque ele vai estar usando o aplicativo, é um tempo que ele vai estar estudando, que ele vai estar praticando, que ele vai estar adquirindo conhecimentos, não um tempo de tela vazio, por exemplo, se ele tivesse assistindo um vídeo no YouTube ou assistindo um desenho, sabe? Então, é muito importante a gente adquirir esse equilíbrio entre o que o aluno está consumindo digitalmente e esses momentos de estudo, de prática presencial, mas acho que o Edify Play ele é um grande aliado para a gente utilizar esse tempo de tela de maneira construtiva, né? Legal, perfeito. E quando você fala também de usar com a família, isso me deixou pensando numa coisa que eu ouço muito das escolas, que um desafio é mostrar para a família a importância da gamificação, do uso da tecnologia, no nosso caso aqui com o Edify Play, porque eles ainda veem isso meio como uma brincadeira, né? Sim. E querendo ou não, é um pouco, vai. Sim. Por isso que engaja e por isso que o aluno se interessa. Como que você aí no dia a dia e na relação com as escolas vê que dá para usar essa gamificação e essa tecnologia para mostrar para a família que não é brincadeira e que aquilo ali é relevante para o aluno? É uma brincadeira, mas não é uma brincadeira vazia. É uma brincadeira com propósito. Então, para você convencer os pais, traga dados. A gente já falou sobre isso. Então, o aumento da nota dos alunos, a frequência dos alunos na sala de aula, isso é importante você trazer para os pais, para eles verem com números reais
compara quais eram os números de antes de você aplicar a gamificação com os números atuais com a gamificação. Isso é importante. Traz os pais para momentos em sala de aula. Então, aulas abertas, por exemplo. Não só uma explicação do que é uma gamificação, mas que os pais vejam como é uma aula gamificada. Porque aí eles vão compreender que não é só brincadeira, é propósito. Se tem algum tipo de brincadeira que está rolando na sala de aula, o professor pensou ela por algum motivo, né? Porque ela vai trazer algum benefício. Então, trazer os pais para dentro do ambiente escolar é muito importante, porque o pai que está engajado, engaja os filhos também. E esse boca a boca funciona também, né? Sim, porque aí ele traz certeza. outro pai para perto, consegue mostrar essa relevância para outras famílias. Achei bem legal. Acho que colocar essa família no centro do aprendizado é a solução para conseguir justificar para eles. Né? Sem falar que, assim, uma maneira também muito prática de mostrar o poder da gamificação é que, assim, quando ele vai fazer uma prova, se ele tirar 6, dependendo da escola, ele passa. Mas no ambiente gamificado, se ele não alcançar 100%, por exemplo, ele não avança de nível. Então, quando você traduz isso para a vivência da sala de aula e para a aula de inglês, por exemplo, ele, num ambiente sem gamificação, ele vai fazer a prova de inglês, ele talvez não esteja muito engajado nas aulas, ele talvez não esteja prestando muita atenção, porque ele nunca teve aula de inglês antes, talvez. Sim. Então, ele tira um 6, passei e acabou. Mas ele aprendeu de verdade? Agora você tem um ambiente gamificado, por exemplo, como o Edify Play. Para ele avançar de nível, ele precisa alcançar uma pontuação. Então, ele precisa alcançar 100% daquela pontuação para avançar. Se ele alcançou 100%, e assim, é porque indica que ele aprendeu, que ele conseguiu evoluir. Né? E são também momentos de mensuração de aprendizado que não levam muito tempo, porque a gente tem que entender como que a criança consome conteúdo hoje em dia. Quando ela está jogando, ela tem um feedback imediato. Ela fez uma ação, essa ação tem uma consequência. Ela ganha pontos sobre aquela consequência. No ambiente escolar mais tradicional, você tem provas depois de bimestre ou trimestre. Muito tempo. Talvez uma prova maior no final do ano. Então, o aluno ele fica muito tempo esperando para receber esse feedback e para receber essa recompensa. Sim. E aí, quando você diminui esse tempo de espera, você acaba aumentando o engajamento dele. Você não precisa ter 1 mês ou 2 meses para conseguir ver a evolução do aluno no inglês. 1 semana, às vezes, né? Um número específico de tarefas. Você passa 10 tarefas para ele e depois dessas tarefas você dá um feedback. E você vai ver como isso vai fazer uma diferença na evolução do aluno. Então, e explicar isso para os pais é muito importante também. Legal. E você falando disso, me trouxe até um ponto de uma dor que eu sei que acontece, principalmente ali nos alunos dos anos finais, né, Fundo 2, que é o desnível das turmas. Sim. A escola recebe muitos alunos, às vezes, com níveis diferentes de inglês, porque vieram de outras escolas, não tinham ainda um trabalho ali, por exemplo, de um programa bilíngue, e eles chegam com níveis ali que destoam um pouco dos alunos que já estão ali há mais tempo. Como é que a gamificação ela pode ajudar nesse sentido? Porque eu senti que, pelo que você falou, pode ser bem positivo, né? Sim. Primeira coisa, eu já falei isso, eu vou falar isso de novo. Usa o Edify Play. O Edify Play tem um nivelamento próprio, então quando a gente tem essas turmas mistas, que acontecem não só nos anos finais, né, mas em todos os anos, você tem um aluno novo, ele faz o nivelamento, você vai descobrir o nível dele junto com ele, e ele vai receber uma trilha personalizada que vai conseguir identificar os seus pontos fracos e fazer com que ele consiga evoluir. E assim, com o tempo, ele vai conseguir chegar no nível que o restante da escola tem, que já usa o Edify há algum tempo, por exemplo. E trazer esses momentos também que eu falei de... a gente pode chamar de microavaliações, sei lá, a gente pode chamar disso. Esses momentos mais rápidos de avaliação, feedback e recompensa para o aluno. Porque isso é importante. Não é só ele fazer o teste, ou ele fazer algum exercício do livro,
ou ter algum material que seja em preparação para esse nivelamento, porque ele está desnivelado. É você trazer esses momentos de feedback, que é muito importante. Você conversar com o aluno e mostrar para ele o que ele pode fazer para melhorar, o que ele já sabe, porque ninguém parte do zero. Né? A gente hoje vive num mundo rodeado de inglês. Se você não escuta nada de inglês em nenhum momento, eu acho assim, impressionante. Porque música, filme, então você já ouviu alguma coisa. Então, esse aluno ele já conseguiu, pelo ambiente dele, pelas coisas que ele consome, ele já ouviu alguma coisa de inglês, ele já tem algum conhecimento. Então ele não está partindo do zero. Então você traz esses momentos de mensuração, esse feedback, de maneiras mais imediatas e não esperar durante tanto tempo, né? E trazer alguma recompensa. A recompensa pode ser tanto que ele está agora aprendendo, está falando palavras que ele não falava antes, que agora ele consegue construir uma frase, por exemplo, quanto pode ser recompensas mais gamificadas, por exemplo. Se for dentro do Edify Play, ele vai ganhar edcoins. Mas isso pode estar traduzido na sala de aula também. E vocês terem algum sistema de recompensas para o aluno que está evoluindo, né? Ah, muito legal. Rafa, você falou muito sobre o uso de dados também para conseguir, a partir de uma mensuração do aprendizado, dar visibilidade, mostrar que esse aprendizado está acontecendo. Como é que você vê que esse uso de dados do aprendizado dos alunos ajuda a dar essa visibilidade para os gestores, para a família e até para a gente entender o que mais está faltando nesse produto, o que é que dá para fazer? A gente falou aqui de diversas maneiras de mensurar esses dados, né? Você pode mensurar dados de alunos que estão melhorando o seu desempenho nas provas, você pode mensurar esse dado de alunos que estão tendo mais frequência, mas dentro do Edify Play isso é muito presente. Então você consegue mensurar o engajamento dos alunos, você consegue mensurar o nível de abandono de atividades, por exemplo. Então, um exemplo muito prático. A gente consegue ver quais são as atividades que os alunos mais usam e menos usam. Se eles estão usando muito pouco uma atividade, ou eles estão começando e abandonando a atividade no meio, isso acende um alerta pra gente que aquela atividade talvez não esteja tão boa. Então a gente consegue fazer uma alteração quase imediata depois de ver esses dados. E é muito importante professores e gestores e a família terem acesso a esses dados, que vocês conseguem dentro do Teachers Toolkit, com o relatório do Edify Play, e lá vocês vão ver o desempenho dos alunos, como eles estão caminhando dentro do aplicativo, número de atividades que eles estão fazendo, se eles estão fazendo as nossas atividades diagnósticas, como as check-ins, por exemplo, e você consegue ter uma visão muito clara de um aluno que, do primeiro momento que ele entrou no Edify Play, até meses depois, e ver a evolução dele. O quanto que ele consegue produzir agora falas em inglês. Então, você vai ter isso dentro do relatório, porque vão estar todos os dados certinhos lá, de cada aluno, e você consegue ver isso também na vida real, né? Com o filho em casa falando mais inglês, ou quando vocês vão viajar, ele conseguir falar a palavra, conseguir se comunicar com as pessoas de lá. Você consegue ver isso na sala de aula, porque o aluno vai estar falando mais inglês, né? Então, ter esses dados são muito importantes, e assim, dentro do Edify, de muito fácil acesso para professores e gestores. Muito legal. E você fala desses dados, né, para dar visibilidade, e acho que isso quebra totalmente aquela famosa pergunta do pai que gera, às vezes, até um problema para a escola. Filho, o que você aprendeu na aula hoje? Nada. Filho, fala não sei o que em inglês. Ele não fala, porque não é assim que funciona. Eu acho que isso é importantíssimo para quebrar esse problema que a escola lida. Eu acho muito legal ouvir isso de você, porque faz parte do dia a dia deles, né? Não, e o aluno que usa o Edify Play pode mostrar pro pai. Pai, foi isso que eu tô aprendendo. Foi isso que eu aprendi. Porque ele vai ter acesso a uma trilha de conteúdo alinhada com o livro que ele usa no Edify, além de ter atividades extras, né, com tópicos muito atuais. Ele vai ter acesso ao ChatBuddy, por exemplo, que é a ferramenta de conversação com AI. Então ele consegue mostrar para o pai, na hora,
o que ele fez, o que ele aprendeu em inglês naquele dia. E a escola pode reportar para as famílias também. Eu fico pensando muito nas agendas digitais, né? Muitas escolas usam. Aproveitem esse espaço, né, para dar visibilidade desses dados e conseguir mostrar para as famílias que isso está acontecendo. Sim. Isso é muito bacana. E aí, Rafa, acho que para a gente conseguir encerrar aqui nessa conversa, infelizmente, porque o papo tá muito legal. Ia ficar horas falando sobre isso. É um tema que eu adoro, você mais ainda. Qual conselho você daria para esses gestores e professores também que querem começar a implementar a gamificação na escola, no dia a dia, e até na nossa visão do Edify aqui também? O que a gente recomenda para eles? Sim. Primeiro, utilizar os momentos de gamificação que o Edify já oferece. Então, fazer com que os alunos utilizem o Edify Play, porque tem a gamificação construída em todo o aplicativo. Ter os professores participando do Teachers Rewards, que é a gamificação para professores, que eles conseguem ganhar pontos. A gamificação para gestores, que é o Edify+. Então, aproveita o que a gente já está oferecendo, porque você não precisa construir nada do zero. A gente está aqui para somar junto com vocês, isso já está pronto, disponível. Chama o seu consultor ou seu mentor pedagógico para conversar, que ele vai conseguir te ajudar em maneiras de aplicar essa gamificação fora do ambiente digital. Eles são especialistas nisso, eles entendem do assunto, então vão conseguir também guiar vocês em maneiras de fazer essa gamificação mais presente. A gente falou aqui diversas maneiras também diferentes de trazer essa gamificação, né? Então, começa agora e começa de maneira simples. Você não precisa comprar um curso ou esperar um framework super bem elaborado para começar a gamificação. Não precisa começar a gamificação com a escola inteira, de uma vez só, de um dia para a noite, porque isso vai gerar um caos com os professores e com os alunos e com os pais. Então, começa pequeno. Testa com uma turma, testa com duas. Tá com dificuldade em saber como começar? Chama a gente para uma conversa. A gente vai conseguir te ajudar a te guiar em maneiras de fazer essa transição de um ambiente não gamificado. Que eu falei aqui no início, toda escola tem um ambiente gamificado desde o início, desde sempre. Sem perceber. Com as estrelinhas, sem perceber. Mas deixar essa gamificação mais presente e de maneira mais visível tanto para o ambiente escolar quanto para os pais. Então, começa pequeno, chama a gente quando precisar e utiliza todas as ferramentas que a gente já oferece de gamificação para professores, alunos e gestores. Ninguém precisa inventar a roda. Não precisa inventar do nada, do zero. Isso aí. Perfeito, Rafa. Eu queria muito agradecer a sua presença hoje, o seu tempo. Foi um papo super bacana. Já te convido aí para uns próximos episódios. Eu que agradeço. Esse tema rende muita coisa. Obrigada. Não, rende muito mais coisa. Meu obrigado. E assim, acho que vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas que os gestores têm sobre gamificação. Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal também. E uma coisa importante, comenta aqui embaixo se você já usa gamificação na sua escola e que tipo de gamificação é essa, para dar dica para outros gestores, tá? Até a próxima!